A venda de cavalos é assim, então existem vários níveis de cavalo, né? Então tem aquele cavalo que serve para criança que está começando, para a pessoa que já está num médio nível, num alto nível e no nível profissional. O cavalo, o ambiente do cavalo é um ambiente familiar, é um ambiente onde preza primeiro pela segurança e pelo bem-estar do animal, isso é bom deixar bem claro. É claro que existem situações onde são exceções, mas a grande maioria nos centros tratam muito bem, melhores do que a gente mesmo, sabe? É um prazer muito grande, é um pet. Olha, eu acho que é trabalhar, eu acho que a palavra é trabalhar. Nunca desistir, sempre pensar em algo diferente, nunca ser igual aos outros, sempre pensar em algo mais sofisticado ou algo que que ninguém pensou ainda, entendeu? Para poder englobar no teu negócio. A parceria entre o homem e o cavalo existe desde o início da civilização. O domínio do manejo do animal garantiu aos nossos ancestrais transporte e companhia. O cavalo foi utilizado no campo e foi fundamental para o desenvolvimento das cidades, dos países. Ele também serviu para transportar soldados em batalhas e foi de grande utilidade nas caçadas. Quando a população de um determinado local precisou mudar para outras regiões, a viagem foi a cavalo. Os desbravadores, os colonizadores e os comerciantes prosperaram no lombo do cavalo. Sem dúvidas, o animal é um dos grandes amigos do homem, e essa paixão ainda permaneceu forte mesmo com o passar de tantos anos. No esporte, por exemplo, o cavalo e o cavaleiro formam um conjunto harmônico na prática do hipismo. O esporte surgiu no século XX e se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil, a primeira competição equestre foi em abril de 1641. Foi um holandês, Maurício de Nassau, que trouxe o hipismo para cá. Ele organizou a primeira competição em Recife, Pernambuco, onde participaram cavaleiros holandeses, franceses e brasileiros. Os primeiros clubes hípicos brasileiros surgiram a partir de 1911. Então, em meados de 1970, sentiu-se a necessidade de ter cavalos mais apropriados para o salto, né, para o hipismo. A gente utilizava os puro-sangue inglês, os refugos, né, dos cavalos de corrida, e eram cavalos frágeis, eram cavalos que não eram aptos ao salto, né? Então foi dessa maneira que foi criada o BH, iniciou-se o BH, né, com cruzamentos vindos de cavalos europeus, linhagens europeias de hipismo, e aonde começou e iniciou o BH, para melhorar a parte genética dos nossos animais. Dentro de uns 20 anos para cá, a evolução da nossa genética foi uma coisa assim, vem num crescimento absurdo, melhorando muito, com cavalos hoje em dia na Europa competindo em níveis de competição de alto nível, né? O Brasil fazendo e formando cavalos desse padrão, com a evolução genética mesmo. Na metade do século passado ali, já existiam muitas brincadeiras, competições sem regras, e aí foi se afunilando para um nível de competição que é o hipismo, né? Falam que teve competição no Brasil em meados de 1600, mas não oficial. Foi ter competições oficiais registradas pela Federação Internacional em meados de 1800 para 1900. Onde logo em seguida foi introduzido nas Olimpíadas, né, o hipismo.
Então, na Inglaterra, como eu falo, nessa forma de brincadeiras ou da diversão mesmo do pessoal da época, teve a questão da caça à raposa. E nesses trajetos, os cavalos tinham que saltar obstáculos, riachos, aonde começou-se a ter essa percepção de colocar em competição o salto, né? Usar o salto em competição. E com o tempo veio o processo de ter o hipismo, né? O Brasil, apesar de ser grande, ele é novo, né, em relação aos países europeus, que a base do cavalo é a Europa. Então a gente é muito embrionário nessa questão. Hoje, em relação à criação, nós não criamos nem 10% de um país como, por exemplo, a Holanda. E nosso país em tamanho territorial é muito maior. O Brasil só tem a crescer. Nesses últimos 15 anos, o desenvolvimento nas escolinhas de equitação, as famílias que estão inseridas no esporte, só vem aumentando. Esse esporte, por incrível que pareça, por ser no ar livre, a chance de contaminação muito baixa, teve um crescimento muito grande na pandemia. Né? Isso pra gente foi excelente, o hipismo bombou na época da pandemia, ainda mais quando começaram a liberar, como os pais tinham mais segurança de deixar seus filhos e tudo, até os próprios adultos, com uma válvula de escape, porque só ficavam trancafiados pelo processo da pandemia, assim, bombou e as pessoas conheceram muito mais sobre o hipismo. O hipismo no Brasil só cresce, a gente está tendo até um problema de oferta e demanda em relação a cavalos na nossa criação, porque está crescendo muito mais do que a quantidade que a gente suporta. Isso é ótimo, é um problema bom. Né? O pior se o hipismo não estivesse desenvolvendo. E ao longo dos anos pode ter certeza aí que a gente vai ter muito mais concorrentes nas competições, muito mais competições e o desenvolvimento muito maior. O cavalo, o ambiente do cavalo é um ambiente familiar, é um ambiente onde preza primeiro pela segurança e pelo bem-estar do animal, isso é bom deixar bem claro. É claro que existem situações onde são exceções, mas a grande maioria nos centros tratam muito bem, melhores do que a gente mesmo, sabe? É um prazer muito grande, é um pet. O cavalo vira um pet mesmo, ele vira da família. Toda pessoa que tem o seu animal cuida como se fosse um filho. FC Sport é a minha empresa que eu criei, que engloba tanto a parte de cavaleiro, quanto a parte de aulas, quanto a parte de comércio de cavalos, e é a minha vida, né? É tudo que eu construí até hoje e consegui construir uma grande empresa para poder aí atender a todas as pessoas que querem participar do esporte. Meu nome é Fernando José de Assis Costa, eu tenho 44 anos e sou cavaleiro profissional de hipismo. Eu comecei a montar com 7, 8 anos de idade, né, por diversão, e com 15, 16 anos já comecei a montar cavalos de outras pessoas, né? Então isso me dava muito prazer, eu amava montar cavalo e com 17, 18 anos eu resolvi ser profissional do esporte e aí daí pra frente construir minha carreira e minha vida dentro do esporte. Eu com mais ou menos entre 22 e 23 anos eu já trabalhava no esporte, dava aulas e tudo mais e comecei a fazer também a venda de cavalos, né? E eu percebi que eu precisaria de uma estrutura boa, uma equipe boa para poder atingir tudo o que eu queria. Não só a parte como cavaleiro, a parte de aulas e a parte de comércio. Então eu criei essa empresa que trabalha o alto rendimento do esporte e do hipismo no caso, que consegue englobar as três coisas, né? Que é o profissionalismo para tentar atingir as equipes e as metas, as aulas para poder que os alunos consigam atingir essas metas e o comércio de cavalos que está englobando para poder fornecer os cavalos para os alunos, para os clientes e para os amigos, né? Para poder competir em alto nível. Nossa, eu trabalho no hipismo há mais ou menos 36 anos, mais ou menos, que eu monto a cavalo. Eu sou profissional desde os 18 anos, então estou com 44, são 26 anos aí como profissional. Eu já fui campeão paulista de sênior top, já fui campeão brasileiro por equipe, terceiro no brasileiro, já ganhei Copa das Nações, já ganhei vários grandes prêmios no Brasil, dentre um lugar que é o
Grande Prêmio do Agromé, eu ganhei 4 vezes, sou o maior recordista de vitórias lá, tenho 4 grandes prêmios, já classifiquei mais de 50 grandes prêmios, já classifiquei em provas internacionais na Europa, já viajei pelo mundo inteiro saltando pelo Brasil, já ganhei um grande prêmio na Argentina, ganhei Copa das Nações na Argentina, representando a equipe do Brasil, dentre os títulos dos alunos que eu tenho também, para os alunos campeão paulista, brasileiro, sul-americano e entre outros aí. A maior dificuldade no começo, claro que é um esporte que não é muito divulgado no Brasil, né? Então sempre a ajuda é muito difícil, é um esporte que você tem que ter um cavalo bom, se você não tiver um cavalo bom, você realmente não funciona no esporte, o cavalo representa 70% do resultado dentro da pista, né? Então, e é um esporte que te consome muito, você trabalha final de semana, você trabalha feriado, você não tem dia, não tem horário para poder ter um momento de lazer, então realmente você tem que focar no esporte, né? Além de mexer com um ser vivo, que também tem sentimento, então não depende só de você, depende do cavalo, né? Ele também tem esses sentimentos, ele faz às vezes o que você não quer e você tem que ensinar para ele a maneira certa. E esse ensinamento leva muitos anos, né? Para o cavalo atingir a submissão que você quer para você poder executar uma prova perfeita, né? Então isso levou tempo, levou dinheiro, levou muito trabalho, né? Até conseguir que a empresa crescesse e atingisse todos esses títulos que ela atingiu até hoje. Não foi fácil, mas foi muito prazeroso. Bom, as maiores dificuldades hoje em dia claro que é o esporte não ser muito divulgado no Brasil. Então a gente não tem patrocínio, a gente não tem ajuda do governo, a gente não tem muita ajuda para poder desenvolver o esporte. Então realmente é com os proprietários, são os pais de alunos, os alunos e o nosso esforço para conseguir atingir as nossas metas, né? Família que tem que entender, tem que acompanhar. E você imagina que a gente passa o ano todo em competição, às vezes 14 semanas seguidas em competição e sem você poder, a sua família ter um lazer, estar junto com a família. Então essas são as maiores dificuldades, né? De você conseguir achar o cavalo e conseguir adequar a sua parte, sua vida junto do esporte. É um esporte que exige muito e te toma muito, né? Hoje a empresa tenho 2 tratadores, que é o Black Bill e o Vitor. Eu tenho 3 cavaleiros, né, que é o Henrique, a Mari e agora entrou o Daniel. São 4 pessoas que trabalham comigo na parte de comércio de cavalos, que é o Thiago Camargo, que é um grande profissional também. Tem também o Frederic Trusson na Europa, que é o cara que indica pra gente os cavalos lá fora. E tem o Nelton Marcon, que é nosso parceiro nos Estados Unidos, que também faz uma ponte pra gente lá. Então esses 4, esse time é o meu time, que a gente consegue tentar trazer excelência ao esporte. Na verdade, a gente não faz pesquisa de mercado, a gente participou do mercado, né? Então, montando no dia a dia, convivendo com as pessoas, aprendendo com os mais velhos, fazendo cursos, fazendo clínicas, a gente aprende a dar aula, a gente aprende a montar cavalo e começa a participar do comércio, né? E você começa a perceber o que é preciso para poder melhorar. E aí, quando você consegue atingir um autoconhecimento, aí eu abri empresa para poder melhorar tudo isso e conseguir englobar tudo isso numa só, que é difícil. Normalmente a pessoa é só cavaleiro ou é só professor. Agora, comerciante, professor e cavaleiro realmente é muito difícil, mas com a minha experiência de vida e de carreira eu fui conseguindo conciliar tudo e criar essa grande empresa que hoje é a FC Sports. O mercado que a gente atua realmente é muito lucrativo, né? Não tem como não, porque é um esporte que exige muito do cavaleiro e do profissional, então não é cobrado um valor pequeno para você poder dar aula, para você poder montar o cavalo dos proprietários, né? E os cavalos são cavalos num valores altos, então essa expertise de você pegar um cavalo, transformar ele num super cavalo e depois vender, você acaba ganhando um valor bom, que você consegue ter uma boa expectativa de vida ali, para poder, e na verdade a gente usa esse próprio dinheiro para poder investir na própria carreira do esporte, né? Então o dinheiro fica só realmente no negócio. Na verdade a empresa trabalha todos os dias.
A empresa não para, final de semana, feriado, na verdade são 365 dias por ano. Infelizmente não, felizmente a gente tem realmente muito trabalho, mas tem uma equipe que se divide, né? Na verdade, no final do ano a gente tem ali 20, 30 dias que a gente vamos cada um tirar um pedaço do ano, porque os cavalos não param de trabalhar, os cavalos realmente são atletas que têm que estar o tempo todo trabalhando. Claro, em partes do ano trabalham mais, em partes do ano trabalham menos, dependendo da época que é o concurso principal, a gente faz uma programação para ele chegar no alto nível, né, nesse período, né? Mas a empresa não para, todos os dias, todos os finais de semana, todos os feriados, estamos aqui à disposição para poder atender o esporte da melhor forma possível. A contabilidade é feita, eu tenho um contador, né, que faz tudo isso pra gente, né, que cuida dessa parte da contabilidade, e a minha esposa, né, que é minha parceira, que me ajuda nessa questão financeira. Ela faz as planilhas para mim, ela cuida de tudo isso, da organização, porque realmente é muitas coisas, né? Então a gente faz essa divisão, é tudo em família, tudo ali junto, que trabalhamos todo mundo junto para poder funcionar. Como eu te falei, essa expertise que a gente tem entre cavaleiro de alto nível, professor de alto nível e comerciante de alto nível, né, acaba trazendo para o cliente uma facilidade de poder achar o cavalo na própria equipe, achar o professor na própria equipe e se transformar num grande cavaleiro e participar de uma grande equipe que está sempre nos concursos em alto rendimento, né, com grandes resultados. Então, o cliente que vem nos procurar, ele acaba tendo tudo isso mais facilitado, né, e a gente já conhecendo como funciona o mercado e pelos resultados que a gente já teve, a gente consegue executar um bom resultado para o cliente. Os clientes são cavaleiros, né, que estão no meio do hipismo e que procuram evoluir, né? De repente são pessoas que estão montando e querem melhorar no esporte, ver os resultados da nossa equipe, os resultados dos nossos cavalos e acabam nos procurando para participar da equipe e para poder atingir esses resultados, né? A gente, quando pega um cliente, a gente conversa com ele e fala aonde você quer chegar. Eu quero chegar aqui. Então a gente precisa passar por essas etapas até chegar lá. E a gente, graças a Deus, aí nos últimos anos, estamos conseguindo executar isso com uma grandeza muito boa. Hoje a gente trabalha diretamente no Instagram, né? A gente, no dia a dia, os vídeos de competição, o resultado dos alunos, os resultados da equipe toda, o dia a dia, as viagens, os cavalos vendidos, os cavalos comprados, tudo isso a gente divulga pelo Instagram, né? Então, na verdade, hoje a gente tem uma estrutura toda preparada pelo Clube Hípico de Santo Amaro, né, que nos fornece essa logística. Então, nós temos um caminhão próprio que leva os cavalos para a competição, né? Os cavalos viajam de caminhão, vão lá na competição. Normalmente a hípica que recebe os concursos tem lá a estrutura preparada para receber os cavalos, certo? Os alunos, os cavaleiros, normalmente se locomovem cada um, vamos dizer assim, por si próprio, né? Cada um pelo a sua escolha, né? E a gente, na verdade, os nossos funcionários são cedidos pela empresa, né, o tipo de locomoção para ir para o concurso. Então, às vezes, o tratador vai com o caminhão, junto com os cavalos, ou de avião, o professor vai junto de avião. A gente fornece toda essa estrutura já de hotel, tudo certo, para que eles possam ficar bem alojados e poder atender a gente da melhor forma possível, né? Bom, os serviços são esses, né? Que é o comércio de cavalos. Se um cavaleiro quer um cavalo de um nível X, ele vem pra gente e fala, eu quero um cavalo do nível X, desta forma e tal, bababá. A gente vai lá e acha as opções para ele. Ele monta os cavalos e escolhe. Da mesma jeito que a gente fornece também as aulas, né? O cara quer chegar a um certo nível e a gente trabalha todos os dias e explica para ele como é que ele vai chegar nesse nível, né? Dá toda a estrutura para ele chegar nesse nível, né? E da mesma forma, no meu caso, assim, que quero atingir as minhas metas, né? São todos os dias assim que a gente trabalha com essa equipe de veterinários, que a gente tem uma equipe que é a Mais Vet, que nos atendem super bem, tem meus fisioterapeutas que cuidam de mim, meu personal que cuida de mim, todo mundo que é o Loia, da equipe do Loia, todo mundo, para a gente poder chegar em alto nível. Então,
as pessoas nos procuram, dependendo do que ela precisa, né? E a gente fornece o melhor material possível para ela poder chegar onde ela quer. A venda de cavalos é assim, então existem vários níveis de cavalo, né? Então tem aquele cavalo que serve para criança que está começando, para a pessoa que já está num médio nível, num alto nível e no nível profissional, né? Então a gente conhece muita gente, a gente conhece muitos criadores, então quando a pessoa nos procura, a gente já tem o contato dessas pessoas, a gente faz essa intermediação, vai lá, escolhe o cavalo ideal para ela, ela experimenta, escolhe entre vários cavalos e aí escolhe aquilo que vai servir realmente para ela. Como a gente tem esse conhecimento do mercado muito amplo, não só aqui como lá fora, a gente consegue fornecer um cavalo muito melhor por um preço muito mais acessível. Os cavalos são os verdadeiros atletas, né? Então eles recebem todos os dias, eles são limpos, né? São alimentados com uma comida excepcional, suplemento, aminoácido, whey protein, todo tipo de suplemento, todo tipo de remédio para as articulações, massagens de relaxamento, fazem fisioterapia semanalmente, tem uma equipe de veterinária espetacular que cuida e olha os cavalos todos os dias para ver se eles estão bem, os tratadores que cuidam dele, vê se ele se alimentou direito, se ele saiu bem da prova, trata bem dos cascos, dá banho, limpa, escova, deixa os cavalos realmente bem cuidados. Eles são para chegar no dia da prova, ele está da melhor forma possível e poder saltar da melhor forma possível. O período da pandemia não foi fácil, né? Porque na verdade a gente não dava aula, né? As aulas diminuíram muito, realmente, só que os cavalos não poderiam ficar parados. Então a gente vinha para o clube, montava os cavalos. Alguns clientes, obviamente, que tinham vários cavalos diminuíram, né? Acabaram vendendo um ou outro, ou tirando um ou outro cavalo, porque o custo, ou na pandemia ou fora da pandemia, é o mesmo. O cavalo come igual, o cavalo trabalha igual, o tratador ganha igual. Mas eu acho que o esporte, o hipismo no caso, não parou, porque os cavalos tinham que trabalhar diariamente, né? A gente não tinha mais, as competições diminuíram, né? Não teve competição por um período, mas os treinamentos continuavam, né? Todo mundo se cuidando, fazendo um revezamento entre pessoas e tudo mais, mas realmente foi de um período difícil, não tendo competição e diminuindo o número de cavalos, né? Eu chego aqui às 7 da manhã e saio daqui às 7 da noite, fico aqui o dia todo no clube, almoço aqui, pratico esporte aqui, academia aqui, fisioterapia aqui, a gente monta todos os dias, final de semana, feriado. Realmente a gente não tem muito vida social. A vida social é entre os amigos do esporte, né? A gente acaba se encontrando nos concursos e ficando todo mundo junto. Para a família é difícil, não é fácil ser mulher e filho de cavaleiro, porque a gente sempre está viajando, eles estão sempre tendo que acompanhar, mas é uma vida que eu escolhi, né? Eu não me arrependo, amo esse esporte, minha família ama esporte, meu filho monta, minha esposa monta. Então, são coisas do esporte, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas para poder praticar isso de alto nível. Cara, eu sempre tive esse meu lado empreendedor, né? Sempre invisto em outras coisas, tenho outros investimentos e tudo mais. Sempre tentei pensar fora da casinha, né? Porque é isso que faz o diferencial. E eu amo o que eu faço, eu amo muito do que eu faço. Eu adoro dar aula, adoro montar cavalo e competição. Eu adoro ver o resultado de uma pessoa que participa da equipe e conseguiu um cavalo da nossa equipe. Eu sempre estou torcendo, estou vibrando. Isso aqui para mim é a minha vida. Estou muito feliz e muito realizado. Olha, eu acho que é trabalhar. Eu acho que a palavra é trabalhar. Nunca desistir, sempre pensar em algo diferente, nunca ser igual aos outros, sempre pensar em algo mais sofisticado ou algo que que ninguém pensou ainda, entendeu? Para poder englobar no teu negócio. Eu acho que se você trabalhar pensando em tudo isso e trabalhar bastante, eu acho que você chega lá. Sempre tem novidades, né? Com essas parcerias que a gente fez aí, fora
fora do Brasil e aqui no Brasil. A FC Sport está vindo com tudo hoje nesse grande clube hípico de Santo Amaro, que nos traz uma estrutura muito grande. A nossa meta é realmente ser uma das maiores, já é, né, uma das maiores equipes do Brasil, mas se transformar na grande equipe do Brasil aí que consegue atingir todos essas etapas ali de aula, de competição e de venda de cavalos.